Bom, o próximo conceito é o conceito de função inversa. Por que a gente aprende o conceito de função inversa junto com o conceito de função composta? Porque para a gente definir corretamente a função inversa, a gente está fazendo uma composição de função, tá? Então, a função inversa é uma função que a gente, em geral, vai encontrar. A gente não sabe quem é essa função. Então, dado uma função f, a gente, em geral, pode encontrar a nossa função inversa. Mas qual propriedade que a função inversa tem? O que a função inversa faz? Então, imagine que você tem uma função f que saia de um ponto x e vai até um f de x. É isso que a função f faz. A lei de formação ela sai de um x e vai até um f de x. O que a inversa faz? A inversa ela faz o caminho contrário. Ela sai de f de x e volta para x, tá? A gente denota a inversa assim, ó, como f a menos 1. Isso aqui não é 1. F a menos 1 não é 1 sobre f, não, tá? Não é. Isso é a definição da função inversa. Denotação, né? A gente denota desse jeito. Então, a inversa é denotada assim com f a menos 1 e tem a seguinte propriedade. Pelo próprio desenho a gente vê, ó. Quando a gente aplica o f a menos 1 na f, o que a gente está fazendo? Ó? O que a f de x faz? Ela pega o x e traz para cá. O que a f menos 1 faz? Ela devolve no x original. Então, a função inversa composta com a função f é como se cancelasse o ciclo, né? Com isso se cancela, sobra só o quê? Só o argumento que está aqui dentro. Vale a mesma coisa se eu fizer o f menos 1f, vale a mesma ideia, tá? As duas se cancelam no ciclo e dá f de x. Tá? Então, o conceito, a definição da função inversa, ela é definida desta forma, tá? Com esta propriedade aqui. Em geral, a função inversa a gente tem que calcular, ela não é dada, mas é fácil de obter em alguns casos não dá para obter, tá certo? Bom, agora a pergunta é, quando que a função inversa pode ser definida? Para qualquer função, não. Não é para qualquer função que a gente pode obter inversa. Então, até aqui, ó, nem toda função possui inversa. Para a função possuir inversa, obrigatoriamente a função vai ter que ser bijetora. Por isso a gente aprendeu o conceito de bijeção, tá? Por que a função tem que ser bijetora? Se a função não for bijetora, não vale a definição de função inversa. Tá? Por que não? Vamos fazer um exemplo aqui com a função f de x igual a x quadrado. Tá? F de x igual a x quadrado tem este gráfico aqui. Ó. Esta função aqui é bijetora? Não, a gente já viu que não é bijetora. Bom, o que a função inversa faz? A função inversa, ela troca a posição do domínio com a imagem. Então, se esta aqui é a função original sua, a f de x igual a x quadrado, aqui é o domínio e aqui seria a imagem da função. Esta função do jeito que está aqui está bem definida, por quê? Você pega um ponto do domínio, ele só tem uma imagem, ó. Não tem duas imagens. Tá vendo? O que a função inversa ela faz? A função inversa, ela troca as posições. Então, a função inversa, se o gráfico da sua função é assim, para a função inversa, o que acontece? O domínio da função inversa vai ser isso aqui agora. E a imagem da função inversa vai ser isso. Tá? Ela troca de posição. A posição do domínio e da imagem são trocadas na função inversa. Olha para você ver, esta função aqui, isso aqui não é função, por quê? Se isso aqui é o domínio, ele teria duas imagens, ó, tá vendo? Tem duas imagens. Então, isso não pode ser função. Tá bem? Então, isso não é função se esse eixo for o eixo do domínio. Então, obrigatoriamente, para mim, a função
admitir inversa, ela tem que ser bijetora. Se for bijetora, a gente viu que tem uma relação unívoca, 1 a 1. Para cada ponto do domínio só tem um valor da imagem, para cada valor da imagem só tem um valor no domínio. Tá? Então, a obrigação de ser bijetora transforma a função inversa muito bem definida. Tá bem? Aqui eu coloquei o fato de ser injetora, por quê? Porque para ser sobrejetora é fácil, como eu já discuti. Qualquer função a gente pode transformar numa função sobrejetora, qualquer. Basta a gente reduzir o contradomínio à própria imagem da função. Tá? Então, se você reduzir o contradomínio à própria imagem da função, você transforma qualquer função que não é sobrejetora numa função sobrejetora. Tá? Mas função injetora é mais difícil da gente construir, se ela não for. Tá bem? Bom, e a pergunta é, como é que a gente calcula, então, né? Como é que a gente faz para achar a função inversa? Então, para encontrar a função inversa, o que a gente olha aqui? Ó? O domínio da função inversa é a imagem da função f, como eu já falei. Então, elas trocam de posição. Se você tem uma função f e você sabe o domínio dessa função f, o domínio da função f vai ser a imagem da inversa. Se você sabe qual é a imagem da função f, a imagem da função f vai ser o domínio da função inversa. Elas trocam de papéis, tá? Bom, como é que a gente faz então para poder fazer o cálculo aqui de modo rápido e fácil? Então, para a gente fazer o cálculo de modo rápido e fácil, vamos fazer através de um exemplo aqui, tá? Então, imagine que eu queira achar a inversa dessa função. Primeiro, esta função tem inversa? Sim, ela tem inversa. Por quê? Se você for fazer o gráfico desta função aqui, f de x igual a 2x mais 3, o gráfico desta função aqui, opa, ficou feio, cabuloso aqui. O gráfico desta função é assim, ó. Ela passa no ponto 3, tá bem? Aqui é só encontrar a raiz, né, como a gente faz sempre. 2x igual a menos 3, x igual a menos 3 meios. Mais ou menos aqui, ó. Então, o gráfico dela é uma reta. A reta, ela é bijetora. Qualquer ponto aqui que você pegue aqui da sua imagem, ela bate uma vez apenas no gráfico. Então, ela é injetora e é sobrejetora. Então, ela é bijetora. Então, ela admite inversa. Como é que a gente calcula a inversa dessa função? É muito fácil calcular a inversa da função. Então, aqui, ó, eu tenho f de x igual a 2x mais 3. Então, para calcular a inversa, a gente troca de posição. Então, no lugar do x, a gente coloca o y, e no lugar do f de x, a gente coloca x. Então, vai ficar x igual a 2y mais 3. E agora a gente resolve para encontrar o y, porque o y é que vai ser a minha função inversa. Tá certo? Então, eu passo 3 para lá, então fica x menos 3 igual a 2y. Lembra que eu gosto de trocar a posição, sempre deixar incógnita do lado esquerdo. Então, quando a gente troca de posição, o sinal se mantém. Então, y é igual a x menos 3 dividido por 2. Olha que legal. Molezinho, tá? Muito fácil aí de identificar, tá vendo? Então, a função inversa deu y menos 3 sobre 2. Y menos 3 sobre 2. Vamos fazer um próximo exemplo aqui, ó. Raiz de x. Você fala, professor, eu não sei como é que é o gráfico de raiz de x. Vamos lá no GeoGebra para a gente fazer o gráfico? Bom, a gente está aqui agora no GeoGebra, né? Então, a gente pode fazer o gráfico da função f de x, ó. F de x igual a raiz de x, né? Raiz é x elevado a 0,5. Tá vendo?
Olha aqui que beleza que é o gráfico. Esse é o gráfico. Só está definida para valores positivos, valores negativos não está. Tá vendo que ela é uma função injetora? Tá? Ela é injetora. Se você pegar qualquer reta aqui, ó, ela bate uma vez no gráfico só. Ela é injetora. Fala, professor, bate? Sim, se você for indo embora aqui, ó, pega o ponto 6, no 36 ele bate, tá? Ele é injetora e é sobrejetora nos reais positivos maior ou igual a zero todo, tá certo? Então, nos reais maior ou igual a zero todo, ela tá bem definida, tá bem? Bom, então, a gente pode encontrar a função inversa. E aí, como é que a gente encontra a função inversa? Então, da raiz de x. Fazer o mesmo cálculo que a gente fez ali, ó. A função g de x igual a raiz de x. O que a gente faz? No lugar do g, a gente troca por x. No lugar do x, a gente troca por y. E quem a gente quer encontrar é y. Tá bem? Então, vai ficar o quê? Como é que a gente resolve isso aqui? Eu vou passar só trocar de posição. Para a gente resolver, a gente eleva ao quadrado dos dois lados, porque a gente tem que encontrar y, então tem que tirar a raiz dele. Para tirar a raiz de y, a gente eleva ao quadrado. Ó, corta 2 com 2. Então, y igual a x quadrado. Então, a função inversa da função g é x quadrado. A gente pode denotar assim, né? Ó, g a menos 1 de x é igual a x quadrado. Aqui é a mesma coisa, né? Ó, f a menos 1 de x, a gente pode denotar como x menos 3 dividido por 2. Tá bem? Uma informação interessante aí, que a gente pode verificar também aí, é quando você fizer a composição dessas duas funções, vai ter que sobrar só x. Quer ver? Ó? Vamos fazer para você ver. Ó. f de f menos 1 de x, tanto faz a ordem que você escolha. Então, vai ficar f, o f menos 1 é x menos 3 dividido por 2. Tá bem? Então, o que a gente faz? No lugar do x, a gente coloca x menos 3 sobre 2. Então, vai ficar 2, x menos 3 sobre 2 mais 3. Ó, esse 2 com esse 2 cancela, vai ficar x menos 3 mais 3, cancela menos 3 com mais 3, só sobra x, que é o que tem que dar. Tá certo? Tem mais algum outro exemplo de função inversa? Tem. Vamos calcular a inversa da função 1 sobre x? Como é que a gente calcula a inversa da função 1 sobre x? Primeiro de tudo, esta função é injetora? Vamos lá no GeoGebra fazer o desenho para a gente ver. Então, a função 1 sobre x, vamos apagar essa, vamos fazer outra aqui. Ó. G de x igual a 1 dividido por x. Esta função é injetora? Sim. Ela é injetora. Você escolhe qualquer ponto aqui, ó, ele só cruza em 1, ó, o eixo, ó. Pega aqui na parte de baixo, só cruza em 1. A função não está definida para x igual a 0. X igual a 0 não está definida, mas para todos os outros valores ela está, tá bem? E a imagem dela vai o quê? Ela vai dos reais menos 0 para os reais menos 0. Então, ela é sobrejetora e é injetora neste domínio que a gente está considerando, tá bem? Bom, então vamos lá. Então, h de x é igual a 1 sobre x. O que a gente faz? No lugar de x a gente coloca x, no 1 sobre x a gente coloca y. Como é que a gente faz essa conta aqui? O y está embaixo, ele passa para o lado esquerdo multiplicando, né? Então, você inverte a posição dele, então vai ficar yx igual a 1, e o x que está aqui ele vai passar dividindo, então y igual a 1 sobre x. Então, a função inversa desta função é ela mesma. Olha que legal. Acontece, acontece. Se você fizer a composição da função, ó, h de h menos 1 de x.
quem vai ser isso aqui? H, no lugar do H menos 1 de x, a gente coloca 1 sobre x. No lugar do x, a gente coloca 1 sobre x. Então, vai ficar 1 dividido por 1 sobre x. Como é que a gente faz essa conta? Conservo de cima, multiplico de baixo invertido. Essa conta vai dar o quê? X. Olha lá que legal. E é o que tem que dar. Vamos calcular a inversa da função y igual a 5x mais 4. Bom, isso aqui também é uma reta. Toda reta ela é uma função que é bijetora, então não preciso me preocupar. Então, como é que a gente faz? Ó, 5x mais 4. O que a gente faz? A gente vem aqui, ó, troca a posição de x por y. Então, x igual a 5y mais 4. Passa, vamos trocar de posição aqui, né? Vou inverter, ó. 5y mais 4 igual a x, só estou trocando de posição. Passo 4 para o lado direito, então ele vai com sinal negativo. Passo 5 dividindo. A inversa está aqui. Então, o y a menos 1, ou f a menos 1, vamos colocar como f aqui. O f a menos 1 de x é igual a x menos 4 sobre 5. Depois vocês verifiquem que f composto com f a menos 1 de x é realmente x, tá? Vale também que f a menos 1 de f de x também é x. Depois vocês dão essa verificada para garantir que isso é verdade, tá? Para finalizar aí, um comentário importante é que nem toda função admite inversa. Quando a função não for injetora, não tem inversa. A função f de x igual a x quadrado tem inversa? Não, não tem. Por quê? Porque ela não é injetora. A função seno admite inversa? Não. Ela não admite inversa no domínio dela todo. Por quê? Porque ela também não é injetora. A gente vai ver o gráfico da função seno, mas só para adiantar para vocês, o gráfico da função seno é assim, ó. Vai embora, ele se repete. A função seno é uma função que a gente diz que é uma função periódica. Ó. Vai embora para os dois lados aqui. Ela com certeza absoluta não é uma função injetora. Um detalhe importante, um tipo de função que a gente não vai estudar no curso, mas é o seguinte, se eu reduzir o meu domínio aqui a um domínio um pouquinho menor, tá? Ou seja, cortar um pedaço desta função aqui, ó, eu posso, nesse pedaço que eu corto, transformar ela numa função que é injetora. E aí eu consigo definir o que a gente chama de função inversa das funções trigonométricas. Mas a gente não vai discutir esse conceito aqui neste curso.